animalidade de algumas pessoas, se falando em termos de sexo, em termos de uma animalidade ainda em termos de materialismo, pessoas apegadas à matéria, apegadas com os bens materiais, mas nós percebemos que isso vai muito mais além a questão dos laços da matéria. Os laços da matéria podem estar muito intrínseco no lado social, no que os outros imitar as pessoas. Por exemplo, aqui em Blumenau existe uma passagem do laço de matéria que acontece muito no verão ou na proximidade do verão, que inclusive numa brincadeira muito engraçada a gente fala que quando chega o verão aqui nós temos um obsessor, né? Que seria a questão de ir para a praia. Não que isso seja ruim, até porque eu acho que é uma coisa maravilhosa as pessoas irem para a praia, tomar sol e descansar de um ano de luta, de trabalho, mas não é bem isso. Muitas pessoas estão indo para lá porque se elas ficarem aqui em Blumenau ou nas suas cidades, que a maioria está indo para a praia, ou a maioria está indo para o shopping, elas se sentem infelizes. É uma infelicidade ilusória, porque na verdade ela nem sabe se ela está feliz também, se ela vai para a praia ficar lá passeando para lá e para cá. É uma questão assim, se as pessoas não vieram para cá hoje, eu também não devia estar aqui escutando o José Fernando. Não deveria estar escutando aqui, eu devia estar na minha casa agora, no meu sofá, porque todo mundo está. Então, isso também é o laço da matéria, isso também significa isso. Porque eu faço aquilo que os outros estão fazendo e eu não consigo fazer algo diferente. E esse algo diferente é o que nos liberta dessa questão de os laços da matéria ainda estarem muito fortes em todos nós. Também os laços da matéria, eles podem ser entendidos como uma força ainda da pessoa não conseguir ser ela mesma. Ela faz o que os outros querem que ela faça. Ela se remete a ser feliz de acordo com a propaganda da televisão, com aquele tênis, com aquela bolsa, com o que as pessoas realmente produzem ou até reproduzem, né? E elas aí entram uma simbiose, e aí se eu não tenho aquela calça que eu vi a pessoa ir lá na CEIU ou ir lá no trabalho, eu sou infeliz porque tinha que comprar aquela calça. Eu sou uma pessoa que posso ter muita moral de falar isso que nós vamos falar agora, porque quando a gente fala em moral, por exemplo, uma pessoa só pode ter moral de falar para um fumante se ela já fumou. Se ela não fumou, ela não pode falar com o fumante, porque ela não sabe o que representa esse vício de fumar. Uma pessoa que bebe ou que já bebeu, ela pode falar para uma pessoa que bebe hoje, porque ela pode exemplificar, ela tem força, mas uma pessoa que nunca experimentou nada, ela não pode falar com a pessoa. Então, nessa questão de roupas, né? Essa questão de roupas. Essa aqui tá ok. Ok? Então essa câmera aqui que eu tenho que olhar. Essa aqui que está Então tá usando. certo. Então, ok. Avisar no Facebook, né? As pessoas aí pegar os seus celularzinho agora vai fazer caridade. Não, mas se alguém tiver um celular aí, pode avisar que eu vi ser o meu, mas. Ok? Não, mas ninguém sabe. Essas coisas acontecem, inclusive a gente tá online e nem eu esperava. Tava brincando ali, dizendo o que a gente ia fazer. Eu tava brincando. De repente uma voz disse assim, não, vá ali e faça. Mas eu estava brincando no começo. Eu achei que é uma brincadeira até minha. Mas dentro de uma casa espírita não há brincadeira. E não há por que a gente não fazer isso, né? Se tem a pessoa, tem um microfone, tem uma câmera, tem algumas pessoas aqui vibrando positivamente, né? Por que não fazer, né? Alguém tem algum compromisso? Aqui? Não, né? Então que bom. Então quer. Não, o palestrante, se ficasse mais um pouquinho, tinha esperado. Isso acontece no mundo espiritual. Ninguém sabia também, né? O palestrante convidei ele também para assistir a palestra, porque ele também, né? A palestra havia sido cancelada. Então vocês podem fazer perguntas aí, tá? Na internet. Se alguém quer fazer alguma pergunta aqui, aproveita hoje. Quem quer fazer uma pergunta aqui? Quer fazer uma pergunta? Quer fazer? Ali já está tocando. Já está tocando, né? Então aí o nosso. Boa tarde aí aos internautas. Estamos aqui. O nosso nome é José Araújo. Estamos aqui diretamente do Recanto do Saber. A Blumenau está aí com ameaça de uma enchente, mas queira Papai do Céu, oxalá, não vai acontecer, né? E se tiver que acontecer, tudo tem. A natureza, ela é maravilhosa. Então o homem não pode conter a natureza. Tá? Vamos lá então. Já pensaram na pergunta? Ainda não pensou? Joana, como sempre, muito prestativa. É que ontem eu estava conversando com uma amiga minha, que ela na verdade me fez uma pergunta, eu fiquei pensando, é verdade, como é que é, né? E assim, porque quando Deus, a gente não tem a capacidade de entender
Então, vou repetir a pergunta da Joana, que está aqui na plateia. A Joana perguntou que Deus cria um espírito, né? E esse espírito, na sua primeira encarnação, para onde é que ele vem? Se ele vem para cá, esse espírito, né? Esse princípio inteligente. Na verdade, o espírito, quando propriamente a nomenclatura no livro dos Espíritos, né? Nos capítulos iniciais, onde começa quem é Deus, né? E depois nós vamos partindo para o princípio inteligente, que é o espírito. Propriamente dito, nós somos um princípio inteligente, antes de tudo. O espírito é a formação, tá, de um corpo para esse princípio inteligente se manifestar. Depois desse princípio inteligente se manifestar através de um espírito, que é o primeiro corpo que se dá a esse princípio inteligente, que muitos budistas, muitos estudos orientais chamaram de plama, de essência. Então essa essência primeiro, que é denominada no livro dos Espíritos de princípio inteligente, precisa de um corpo. Então esse primeiro corpo, esse princípio inteligente, foi denominado espírito, que então aí se junta uma coisa e fica uma coisa só. O princípio inteligente e espírito. Agora, quanto a onde nós reencarnamos primeiro, existem muitas explicações. Uma delas é que a gente, até filosófica, né? Que nós dormimos no mineral, né? Como é que é? Dormimos no mineral, sonhamos no vegetal e acordamos no animal ou no homem. Então, essa pergunta, Joana, é uma pergunta muito boa, uma pergunta muito difícil, porque há muitas pessoas que querem dar várias explicações para essa pergunta de que onde o espírito recém-criado ou né, feito por Deus, pela natureza, o que é que acontece com ele primeiro? Então existe filosoficamente isso, que o homem, que o espírito, o princípio inteligente, ele dorme no mineral, sonha no vegetal e acorda no animal. Mas nós sabemos que hoje, pela pluralidade dos mundos, quando Jesus já dizia em João 14,16, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Me vou, mas na casa do Pai há muitas moradas. Como essa explicação, que é fantástica, que são muitas moradas, são muitos mundos, não quer dizer que um espírito, quando ele passa a existir, esse princípio inteligente, a facultar-lhes memória, que seria... A memória é um dos grandes exemplos terrenos que nós começamos a nos lembrar da infância. Tem gente que lembra pouco, né? Mas a memória quer dizer que nós temos uma vivência. Se nós temos várias vidas e várias encarnações, também esse princípio inteligente não é obrigatoriamente ser a Terra o primeiro local que ele vai iniciar. Mas filosoficamente nós só temos a Terra como exemplo, porque é o mundo que nós estamos agora inseridos e nos lembrando. Tem pessoas que sonham, através do desdobramento do sono, com lugares muito diferentes, que podem ser tanto esferas do mundo espiritual, né, que a gente fala mundo espiritual é que não são mundos carnais, mas nós podemos também ter a nossa caminhada iniciada do espírito, ou do princípio inteligente, em outros mundos, sem ser esse aqui. E aqui, como é um mundo talvez está numa categoria diferente da que nós já fomos, porque quando nós, antes de sermos homens erectos, nós como uma raça muito mais inferior, ali também já não era mais o mineral. Não era o vegetal. Há muitas pessoas que querem remeter à reencarnação, algumas escolas do budismo, a que nós fomos uma formiga, um cachorro, fomos algum animal e depois nós temos essa oportunidade de se tornar um espírito de um homem. Eu acho muito a questão 610 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o assunto da mentempsicose. Deixa bem claro ali essa sensação que os espíritos, por terem reencarnados em corpos mais animalizados, têm uma sensação de que foram animais. A sensação. Não é? Eu não vejo por que Allan Kardec fez tantas perguntas, não é? Começando da 598, que vai até a 609, e nenhuma delas está lá explicando a espiritualidade superior, e é uma questão que eu acho muito fácil da espiritualidade não manter nenhum segredo, nenhum mistério, porque não é algo que seja
incompreensível para o século XIX. Diante dessa lógica, nós temos praticamente certeza que nós não temos nada a ver dessa reencarnação da mente em psicose. É um capítulo que eu acredito um dos capítulos mais inteligentes que Allan Kardec, né, proferiu no Perguntas e Respostas ali com a espiritualidade superior. Ok? Respondido então, Joana? Muito bem. Tem microfone aí, né? Isso. Pode perguntar. Pode jogar a câmera ali para ele. Sobre vamos supor, a desencarnação, como é que funciona para nós espíritas? Tem alguma diferença em relação ao povo católico, vamos supor, que eu vim da religião católica, né? Aí tem todo o ritual lá. Para nós espíritas que estamos entrando, botando o pé no lado espírita, tem alguma diferença? Qual vai ser o caminho a ser tomado pela família? Tá. O Luciano aqui nos pergunta se o desencarne, né? A desencarnação de nós espíritas, e vai existir alguma diferença, algum tratamento diferenciado, né? Como isso acontece? Muito boa essa pergunta, Luciano. Luciano, não há uma diferença no plano espiritual, não há uma religião formada, não há nada dogmático, não há nenhum privilégio. Inclusive, eu até acho que é o contrário. Eu acho que, por alguns livros que a gente pode considerar assim respeitosos, nos remete a falar de que até aquele ali, Eu Voltei, do irmão Jacob ali, é muito interessante. Até teve um rapaz que deu uma palestra aqui, né, o Adriano lá da rádio, que é muito interessante, porque há pessoas que fazem um trabalho de máscara. Qual é o trabalho de máscara? É um trabalho mascarado, né? Eu vou na casa espírita, eu dou passe, eu dou palestra, eu faço algum trabalho aqui voluntário, só que eu não me modifico, eu não me melhoro. Eu estou preocupado com a minha imagem, como eu falo, como eu deixo de falar, se as pessoas me compreenderam, se as pessoas gostam de mim, se eu sou uma pessoa querida. E isso é uma grande decepção para os espíritas, porque eles tiveram, inclusive, eu acredito que é mais, inclusive, penalizado, porque quem mais conhece, mais será cobrado. Há muitos evangélicos, budistas, até ateus, que, quando desencarnam, se remetem a uma colônia espiritual ou uma esfera espiritual bem melhor. Eu não lembro bem, porque eu não li esse capítulo do Felipe Viana, que está psicografando um livro que é um complexo de cidades espirituais, mas agora me veio uma recordação, acredito que devo ter tido com ele lá nesta cidade, mas me parece que, pelo que eu estou aqui trazendo, há uma cidade que o Felipe Viana está lá e ele vai fazer algumas entrevistas e ele começa a fazer uns questionamentos à irmã Vânia, onde tem vários templos religiosos nessa cidade, que é uma cidade transitória. E essa cidade transitória, ela existe exatamente porque há uma confusão com as pessoas que desencarnam, meio que estão tão apegadas ao dogmatismo, tão apegadas ao que elas receberam ou o que elas pregaram, que elas ficam meio que um grau de exigência. Perdoe aí a nossa falha, né? A gente está aqui numa pré-enchente aqui, fazendo um trabalho diretamente da CIU, ok? Então, Luciano e todos que estão aí, os internautas, né? Nosso muito boa tarde. Estamos aqui acabando de responder a pergunta do Luciano, a Joana que está aqui na plateia. É uma plateia pequena, mas estamos aqui, firmes e fortes aqui, não é, para servir a espiritualidade. Chegou mais um frequentador aí, seja bem-vindo à nossa casa, não é? Olha aí, por exemplo, um frequentador aí, como é seu nome? O Emerson, ele saiu se arriscando a enchente, botou a sua jaqueta, muito... Texto do Salto, veio de Texto do Salto. Desculpa a risada, porque eu não aguento isso. Então, Luciano, vou agora engordar a sua resposta, né? Então, o nosso amigo veio, o Emerson, de Texto do Salto, e ele, vamos supor, daqui a uns 40 anos, oxalá, permita que ele desencarne só daqui a 40 anos, 60 anos, sei lá. Ainda parece jovem, né? Mas então ele desencarna daqui a uns 40 anos, e ele, por esse esforço de ter vindo do Texto do Salto até aqui, ele já pode ter isso. Aí você diz, mas um negócio desse tão simples, Zé Araújo.
Só porque o homem veio de um bairro, para quem não conhece aí Blumenau, o Texto do Salto é um bairro muito distante daqui, não pertence ao Garcia. E nós tivemos voluntárias, pessoas que são voluntárias, que desde manhã que ligam, eu não estava aqui, que a gente chegou agora na hora do almoço de Curitiba, mas ligando para que via ajudar, frequentadores também passando, o nosso muito obrigado em nome do CIU Recanto do Saber. Mas então, Luciano, aí vamos agora usar o exemplo do Emerson, que chegou agora do Texto do Salto, e que veio com muita alegria, muita vontade, muito esforço. Isso pode até atenuar falhas que ele tem de outra vida. Isso pode fazer com que ele resgate já o esforço. Às vezes são pequenos atos da nossa vida, não mexer naquele dinheiro do caixa, da empresa, não fazer uma coisa que a gente não veio para fazer. Tudo isso faz com que a gente possa ter um desencarne melhor e possa ter, inclusive, até um resgate. Eu comentava com a Pauline, a gente vinha comentando, acho que ontem à noite, ou foi hoje de manhã, a gente estava em Curitiba, comentávamos sobre a questão de um palestrante que falou que a mediunidade é expiatória. Eu, inclusive, há muitos anos já não concordo com, porque esses verbetes e as nomenclaturas, chegando mais gente aí, ó, que veio para ser a palestra, né? Não vieram de Texto do Salto, mas vieram do Garcia. Então, o que acontece? Essa questão da palavra expiação, espiar, eu sou, desde que eu me entendo dentro da doutrina espírita, eu não concordo muito. E às vezes, eu vou explicar, porque a palavra não concordar tem que ser explicada. Porque eu não concordo com essa nomenclatura, essa expressão expiação. Porque, vejamos bem, eu acredito mais numa palavra chamada resgate. Quem tiver na internet e quiser fazer perguntas, tá? Mas faça diretamente do Facebook, porque o site, eu não sei se o pessoal tem acesso ao e-mail ali, passa aí no Facebook ali uma perguntinha, né? Pergunta fácil, porque a gente está no improviso aqui. Então eu não creio muito nessa palavra expiação. Ou médios são médios porque espiam, né? Não tem muita lógica, porque como é que um médio ele está espiando, ele vai fazer um bom trabalho? Não só por isso. Porque a expiação, ela é algo que está dizendo que é contra a vontade da pessoa. A expiação dá uma lembrada disso, que eu estou espiando. Então eu não estou. Se eu estou espiando, eu não tenho muita vontade de fazer isso. Agora, veja que diferença a palavra. Estou resgatando. Eu quero resgatar. Já é algo que eu decidi fazer também junto. Eu concordo, então, que nós nos propomos a resgatar. Até porque uma pessoa que vai ter uma mediunidade que é expiação, ela vai fazer tudo errado com a mediunidade e ela não vai gostar nem querer fazer, né, esse trabalho. Pode ser até meu caso, né? Como eu não quero ser médico, pode ser que eu tenha que espiar. Mas eu não acredito muito na palavra expiação, né? Prefiro trazer a expiação para mim do que para os outros. Mas, então seria isso, viu, Luciano? O desencarne, essa questão do espírita, não, agora eu acho que você completou ali a pergunta dizendo qual a providência que a família deve tomar. Isso aí vem muito da cultura, Luciano, porque tem pessoas que jamais, se você disser assim, eu sou espírita e eu acredito na cremação, eu quero ser cremado. Vou dar o exemplo de Chico Xavier, que além de desencarnar, de ser enterrado, ainda pediu 2 dias para o sepultamento. Olha, se ele pediu 2 dias, ele sabe o que ele está dizendo. E até que um espírito como Chico Xavier, que merece o respeito até daqueles que não são espíritas, contato constante com a espiritualidade, pediu, né, para que fossem 2 dias, para ser desligado todos os fluidos, né, todas as energias. E tem gente que tem uma pressa muito grande. A pessoa desencarna da família, não, vamos enterrar logo, para se livrar do corpo, do cheiro, se livrar do momento, né? Como muitas pessoas acharam bom. Teve gente que achou bom não ter hoje para não ter a obrigação de vir na CEIU. E teve gente que disse, poxa vida, não sei nem o que fazer aqui em casa. O que eu vou fazer em casa? O que eu vou fazer em casa? Né? Então, seria isso, Luciano. Alguma outra pergunta, por favor? Passe o microfone. Oh, que bom! Eu adoro quem faz pergunta. Falando sobre a mediunidade ser uma expiação, né? Sim. Então eu sempre me questionei em relação qual o objetivo da minha mediunidade. E na palestra eu escutei essa palavra, né? Uma expiação. Porque eu acho assim que eu nunca consegui ajudar ninguém. Pelo menos eu tenho essa impressão, que eu sempre só sofri. E fiquei desequilibrada, né? Nunca me vi. Talvez eu ajudei esses espíritos que sempre estiveram ao meu redor, né? Talvez eu não tenha essa consciência de ter ajudado, né? Então, sempre fiz essa pergunta, porque eu vejo assim, eu penso assim, que o objetivo do médium é ajudar. Na minha mente, eu penso que seria esse o objetivo, né? Então, quando ele colocou que é espiar,
na palestra, né, que eu prestei atenção, aí eu pensei, não, vai ver então que acho que é o meu caso, então. Eu precisava Eliane, existe um negativismo muito grande. Isso é eu creio muito que o movimento espírita, não a doutrina espírita, ela tem muitas disseções, muitas divisões. Umas são um proselitismo que existe muito grande, outras são sincretismo, né, que vai envolvendo. Mas um dos motivos que eu creio que existe numa divisão do movimento espírita é exatamente a questão do negativismo. Porque falar de expiação, promover que a mediunidade é expiatória, o Livro dos Médiuns nós consideramos o maior tratado, o maior e até hoje, na atualidade, o melhor livro ou obra que trata sobre os fenômenos de mediunidade, os fenômenos paranormais dentro de um ser humano, né? Porque a proposta de Allan Kardec, ninguém nunca no mundo, apesar de a mediunidade ser algo mais antigo de que nas noites dos tempos do ser humano, a mediunidade ela só foi estudada realmente, oficialmente estudada por Allan Kardec, no Livro dos Médiuns. Vejamos bem que você fala que esse tempo todo você tem mediunidade, que você não se encontrou, mas você conhecia outras casas espíritas. Sim. Veja bem, tem casas espíritas que não estão preocupadas que as pessoas eduquem a mediunidade e nem façam parte. Tem casas espíritas que põem as pessoas para dentro da mediunidade irresponsavelmente e com o título de dizer que tem que ter espiritismo com espíritos, né? Ou a título de dizer que os espíritos estão esperando. O que tem que existir, sabe o que é? É o equilíbrio. Eu estou preparado para fazer isso? Se a gente for perguntar demais, ninguém vai estar preparado. Não é? Porque é algo ainda, apesar de estudado e tudo, não é algo tão antigo. O Evangelho de Jesus tem 2000 e poucos anos. O Evangelho. A mediunidade, o estudo dela tem quantos anos? 150 e poucos anos. Não é isso? Então, 1 século e meio só de estudo. E as pessoas não se encontraram ainda. Então, isso, para nós, com toda humildade, é algo muito vasto, porque mediunidade é como pessoas. O que é uma mediunidade para um não é para outro, é muito gigante. Se Allan Kardec tivesse conhecido os perfis das personalidades, os meandros de que uma pessoa, por mais que nós somos seres humanos, somos muito diferentes uns dos outros, ele teria feito com certeza outros estudos. E a espiritualidade espera por isso. Só que é a fogueira das vaidades, um quer estar certo, outro quer estar certo, outro quer... inclusive, todo mundo hoje pega o Livro dos Médiuns e Kardec para legitimar suas formas, pensamentos e as suas formas egóicas de querer passar o conhecimento sobre a mediunidade e sobre o espiritismo. Acho que a melhor coisa é... eu tenho vontade de trabalhar numa mesa mediúnica, eu tenho vontade de trabalhar num passe. Então vamos trabalhar, vamos preparar, vamos perguntar o que é que precisa. Vamos avaliar também a casa, avaliar o conhecimento, ver se isso tem lógica. Não avaliar porque eu estou contra, porque eu me melindrei, eu estou contra, porque não. Avaliar mesmo no sentido de, friamente. O espiritismo não são pessoas, são fatos, são diretrizes, são comparáveis assim. Conhece a árvore, está dando um bom fruto ou um mau fruto. Essa análise tem que ser feita, ok? Mas vamos praticar a mediunidade, Eliane. Aqui na ACIU, o nosso problema é alguém que toque uma segunda mesa mediúnica, uma terceira, né? Vontade não falta não, nossa, né? A gente tem vontade de ter 20 mediúnicas aqui. Agora, cadê as pessoas? Todos trabalham, todas são ocupadas. As pessoas que têm um pouco mais de experiência, não é porque tem conhecimento. Conhecimento e experiência são duas coisas completamente diferentes. Há quem tenha muita experiência e pouco conhecimento. Há quem tenha pouca experiência e muito conhecimento. Isso depende do grau da vontade e do grau de estudar e de reter os conhecimentos e também de ter vindo de uma escola do mundo espiritual ou de uma escola, né, de ter praticado isso em outra vida. Ok? Alguém mais quer fazer? Opa, o Fábio, ali vem pergunta de chumbo grosso. É o Fábio, o nosso palestrante, que eu sou fã do Fábio, né? Para quem não sabe. Alô. Olá, Fernando. Aproveitando o tema que era causa e efeito, né? Você acredita no sentido de karma coletivo, como aqui em Blumenau, essa enchente periódica, a gente é afetado constantemente aqui, né? Esse conceito nosso grupamento, ele tem um motivo, algo a espiar junto e por isso a gente experiencia constantemente essas situações dessas, ou é apenas coincidência?
Olha, no Livro dos Espíritos tem um capítulo que trata das guerras, das catástrofes, né, naturais, e lá fica bem explícito que existem, inclusive tem no Perguntas e Respostas, eu escuto no nosso carro lá com o Carlos Vereza, que junto com a moça que pergunta e que fala, que pergunta, que fala, ela pergunta se uma pessoa está numa escada, está numa árvore, vê um raio, ele vai se colocar naquela árvore, o raio vem e bate naquela árvore e a pessoa desencarna. Ele foi os espíritos que mandaram ele pela árvore? Como é que os espíritos sabiam que o raio foi mandado por um espírito para ele desencarnar? Então, baseado nesse estudo do Livro dos Espíritos, que eu estou vendo que algumas pessoas já leram esse capítulo, é interessante, porque eu gosto de me basear, não para legitimar, como muitas pessoas fazem, essa questão da causa e efeito, do karma coletivo, como chamou o Fábio. Então, para chegarmos a responder a pergunta do Fábio, vamos primeiro raciocinar. Segundo o Livro dos Espíritos, segundo eu já perguntei para a espiritualidade, quanto a essa questão, quando houve a Boate Kiss ali, eu perguntei e fiquei em silêncio quando a espiritualidade me respondeu. Porque não adianta falar para as massas se elas estão numa simbiose de palavras agarradas a terminologias, ou um modismo, como foi o modismo que o mundo, o planeta Terra, agora está passando a transição da regeneração. Eu vinha conversando hoje no carro com o pessoal, com o Robson, com a Paulina, e dizia assim, olha, isso é coisa para acontecer em 150, 200 anos, 500, mais 400, depende de quê? É igual uma música, depende de nós, depende da coletividade se melhorar. Aí vai haver essa transição. Não existe época 2055, 2900 e pouco, não existe uma época, porque vai depender. Enquanto tiver pessoas fazendo coisas erradas, enquanto tiver pessoas reencarnando ainda com dificuldades de amar, dificuldades de melhorar, essa transição é só. A gente gosta de um modismo, de trazer, de antecipar coisas, de uma ansiedade de algo que ainda não está acontecendo. E o que deve estar acontecendo, mas já faz 300 anos, 500 está acontecendo. Quando Cristo cósmicos, Jesus disse que via a Terra para acompanhar os capelinos, para acompanhar as pessoas. Ele disse isso e depois de 2000 anos ele veio. O que é 2000 anos para a espiritualidade? Não é o mesmo fator tempo, o sol nasce e renasce, no mesmo, né? Sempre nos mesmos locais, dando os climas que nós temos. Então, a questão do karma coletivo, a palavra karma, que é uma palavra que vem do sânscrito, vem da palavra hindu, ela remete o karma a algo muito, eu diria assim, muito taxativo, que você não consegue se livrar. Se você tem um karma, você tem um karma, e você vai ter que cumprir aquele karma. Vem o Espiritismo, e com muita inteligência no século XIX, e nos mostra que nós podemos mudar a nossa trajetória reencarnatória. Nós podemos melhorar alguns fatores que nós podemos, por exemplo, poxa, naquela Boate Kiss mesmo, quantas pessoas desencarnaram que foram parar das suas vidas? Baseado nisso, Fábio, internautas, nós resolvemos fazer uma pergunta. Quase nunca a gente faz a espiritualidade, de ficar perguntando coisas, sabe? Porque tem coisas que a resposta está no Livro dos Espíritos, a resposta está na própria vida. Mas resolvemos perguntar para tirar essa dúvida, né? E a resposta para nós foi uma resposta não muito fácil também. Colocou mais dúvida em nós mesmos, mas nos fez pensar, porque a resposta foi mais ou menos assim, que há muitas coisas entre a terra e o céu que são naturais e que as pessoas desencarnam, deixam seus corpos, e se deixaram de alguma forma que não deveriam, elas vão de alguma forma estar também sendo pleiteadas já uma encarnação melhor. Tem pessoas que vêm nessa encarnação, por exemplo, eu entendi que ele quis dizer o seguinte, tem gente que vem nessa encarnação com facilidades maravilhosas, não passa o mesmo problema que as outras pessoas passam. Porque foi retirado da vida, ninguém para pensar isso. Foi retirado da vida de maneira que não devia ser retirado. Não, as pessoas querem dizer que tem karma coletivos, que sabe o que é? O problema, Fábio, pessoas, espíritos, irmãos, amigos, é que as pessoas querem ter respostas para tudo. Eu acredito que o meio pessoal, o meio espírita, está imitando um pouco a ciência, não a ciência científica, a ciência dos médicos, onde eu tenho que legitimar, criar síndromes e dar respostas, porque se eu ficar sem resposta, a pessoa não vai respeitar a minha casa, não vai respeitar meu centro, eu tenho que saber de tudo. Muitas coisas, os espíritos, que estão na iminência de junções como a física quântica, se juntando com outras ciências, para que nós tenhamos as explicações mais naturais, e não explicações fenomenológicas, explicações que deixam misticismo no ar, e que aquele avião que caiu. Não, muitas vezes o avião caiu porque foi falha da pessoa, e a espiritualidade fez de tudo. Alguns casos conseguem se salvar, fazer verdadeiros milagres.
por merecimento, por energia, pelo anjo da guarda ter força. A espiritualidade também me respondeu que muitos anjos da guarda não têm a força que o outro anjo da guarda tem pelo merecimento. Então o merecimento ele é geral, ele se amplia universalmente. Não sei se consegui responder. Muito bem. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Aí da internet, porque a palestra que o Andrezinho, ele foi para casa, porque realmente a gente chegou depois dele, né? O André veio com toda a vontade para ministrar sua palestra, só que estava tudo assim desse jeito, né? E a gente brincou dizendo que ia fazer uma palestra, brincadeira, tá? E de repente a espiritualidade disse assim, não, vá lá e faça. E nós obedecemos, né? Até ficou um clima não muito bom, porque as pessoas aí acham que eu estou decidindo sozinho e eu não estou com muita paciência hoje em dia para explicar que não sou eu. Aí as pessoas confundem eu com tu com eu. Vamos fazer a pergunta? Portanto, é amar, né? E ser um objeto de estudo. Mas quem não puder ficar aqui, tiver algum compromisso, pode ficar à vontade, tá? Vai em casa, assista no seu sofazinho. A gente vai continuar aqui até às 6 horas, né? Temos mais 20 minutos de palestra. Mas então, aí você que está aí na internet, aí, não sei se o pessoal que gosta de ficar no celular aqui, que estão aqui na plateia, fizeram a caridade de colocar no Facebook, né? Ou, se puder fazer isso, a gente agradece, né? Pauline, que não sei se ela está com o celular, o Robson, que gosta, não trouxe, né? Mas, pena. Mas então vamos... Você tem aí? Coloca no Facebook ali, ô Emerson. Estamos aqui ao vivo, direto da pré-enchente no Recanto do Saber. Não é? As pessoas fazem tanto isso, agora a hora certa é essa de fazer. Bate uma foto, né? Peraí que eu quero ver se meu cabelo está arrumadinho. Traz o espelho ali. Brincadeira. Então você que está na internet aí, você que descobriu a gente aqui, né? Você quer fazer a sua pergunta, uma pergunta que seja plausível e esteja dentro de um sentido que a gente possa responder, nós estamos aqui diretamente do Recanto Saber da CEIU. Nesse domingo aqui, onde Blumenau passa por uma expectativa, né, do rio Itajaí, está subindo, já tem uma previsão agora para as 18 horas de alcançar 10 metros, e nós vamos estar pedindo, porque as pessoas pedem coisas à espiritualidade, por exemplo, essas catástrofes naturais, né? Olha, o rio está subindo. Se a maioria das pessoas aqui tiver um merecimento e isso não for fazer nenhum bem, e não for também tirar o curso natural, isso pode ser. Tem uma pergunta vinda da internet? Faça aí, Fábio. Eunice, pode fazer. É uma senhora que ligou, ela tem uma filhinha de 3 anos, e ela disse que a filha dela fala sozinha, como se tivesse um espírito, alguém do lado ali conversando. E ela, como ela não é espírita, ela não frequenta, ela não sabe como lidar com isso. De onde ela é? Não perguntei. Ela não terias dizer. como explicar então, isso? a jovem senhora da filha de 3 anos, nosso muito boa tarde, né, que Papai do Céu, Jesus, o meigo Rabi da Galileia, possa estar em nossos corações nessa tarde. Olha, eu vou dizer para a senhora aquilo que nós podemos dizer até de nós mesmos, né? Quando criança, hoje ainda tenho, né, o meu irmão Júlio, ele é da Assembleia de Deus, e quando criança ele se assustava muito, porque nós dormíamos no mesmo quarto, e ele chegou um dia, de manhã, e nunca vi o Júlio tão zangado assim, ele disse, olha, não quero dormir mais com ele, que era comigo. Aí a minha mãe e meu pai disseram, o que está acontecendo? O que é que ele está fazendo? Já queriam até meio que bater na gente. É que eu falava sozinho, de noite, me levantava, ficava falando, gesticulando, falando, e às vezes até em outras línguas. E depois, acordado, acontecia alguns fenômenos que a nossa mãe, inclusive, batia, achando que eu estava criando, inventando, que hoje até é bom, porque os filmes já... É de Brasília, né? Então, nosso abraço aí para Brasília, que tem uma energia especial, né? Aí, de todo esse trabalho aí, que essa deve já ouvido falar do Vale do Amanhecer e tudo mais, só que as pessoas levaram para um lado muito místico, mas é muito maravilhoso essa energia de Brasília, é uma energia forte, uma energia que tem uma espécie de uma centralização energética, né, para trazer fenômenos de outros planetas. Então, nós falávamos também, assim, os espíritos falavam, a gente reproduzia, e hoje em dia o cinema trouxe como os amigos invisíveis, né? O meu amigo invisível. Então, por favor, pode entrar, a palestra já começou. É no improviso hoje. As pessoas estão chegando aqui em Blumenau, vejo que pessoas que vão com certeza para uma cidade espiritual melhor. Entende? Esses espíritas vão para... Os outros espíritas eu não sei. Então, o que é que nós temos a dizer sobre isso? Como é que eu devo proceder, né? Porque a senhora não é espírita, pelo que leu na pergunta, a senhora não tem entendimento disso, mas a criança, não quer dizer que toda criança vai ter isso, mas a maioria delas tem uma certa
principalmente uma certa abertura, porque segundo muitos estudos que nós temos visto, escutado, estudado, nos mostra que até os 7 anos, até os 4 anos, 5 inclusive, nós temos muito mais do homem que fomos, da mulher que fomos no passado, e só depois é que vai se imprimindo essa nova personalidade, essa nova vida, essa nova reencarnação. Também muitas coisas advêm, o Dr. Ian Stevenson, tá? Um americano da cidade da Virgínia, que já desencarnou, ele fez um estudo muito grande, a senhora podia colocar dentro do Google, né? Lá, Ian Stevenson, e ele vai falar de marcas de outra vida, marcas de nascença, depoimentos de muitas crianças que lembravam de outra vida, que falavam, porque às vezes essas falas não se remetem a um espírito que está falando com ela, mas também se remete a ela estar se colocando com fatores e fatos de uma vida passada, de algo que está muito forte ainda impresso no seu espírito e de que são formas, pensamentos, no seu arcabouço psicológico, mesmo com 3, 4 anos, ainda é muito forte. A partir dos 5, 6 anos, a senhora vai notar que isso vai melhorar muito. Se isso perdurar, continuar dos 7, 8, 9, 10, que foi o nosso caso, aí já realmente ela tem uma sensibilidade muito maior, que é chamada no meio espírito de mediunidade. Se isso também for muito maior, como aconteceu conosco com 12, 13, 14, não faça o que a nossa família queria fazer, internar ela na psiquiatria. Não, não, não. E não estou assustando a senhora não, porque vai ser uma pessoa que tem muita percepção, muita sensibilidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Ela sempre fica muito doente, ou seja, ela sempre pega catapora, pega sarampo, pega tudo que vem ela pega. Isso também é um contexto que é bom de analisar, porque não só a minha pessoa, né, mas outras pessoas que nós estudamos, perguntando e questionando, elas tiveram muitas coisas na infância. Eu tive desidratação com 2 dias, tomei uma injeção errada, acabei sobrevivendo. Uma série de fatores que acontecem, como aconteceu com o Chico Xavier, aconteceu com o Divaldo e tantas outras pessoas que vieram com essa somatização de doenças terrenas, né? E de uma abertura, não só nos chakras, nos centros de forças, essa abertura, mas uma abertura, inclusive, orgânica e de poros, inclusive. Para a senhora ter uma ideia, aqui na casa as pessoas já viram os nossos poros se abrirem, né? Cadê a Gisela? Onde é que está? Hein? Não é, Gisela? Os poros do braço, eles abrirem mesmo, como ficar com buraquinhos, né? Isso. Mais abertos, né? Os poros ficarem mais abertos. Pode acontecer isso se uma mãe e um pai às vezes nem prestam atenção nessas coisas que acontecem. Então, espero que nós tenhamos respondido. Tenha calma, não é nada para fazer. É só oração, é fazer a sonoterapia com ela, né? Como é que é feita a sonoterapia? Aqui na casa a gente tem passado como um medicamento, como uma coisa muito boa, que a sonoterapia é o seguinte, não é falar, é apenas mentalizar, começa com 20 segundos, 30 segundos e vai aumentando. Chama ela pelo nome, ela tem que estar dormindo, a senhora não fala, apenas mentaliza, conversa à noite com ela para saber como é que é. Isso vai amenizar muito. E depois, se a senhora achar que ainda não deu conta disso, procure uma casa espírita séria. Se a senhora não tem afinidade com o espiritismo, pode levá-la na missa para escutar a palavra, levar no evangelho, no culto evangélico. O importante é estarmos bem e trazer para que ela possa também ficar bem. Pergunta de Annelise de Belém. Gostaria de saber, o espírito que participa das sessões de psicografia já está sendo amparado? Há algum risco dele ainda estar apegado ao mundo dos vivos? Obrigada. Annelise de Belém do Pará, o nosso abraço aí, né? Saudade de comer um tacacá, que queima, né? Que queima com fogo. Já tivemos aí em Belém do Pará, conhecemos bem a cidade aí, a grande festa do Círio Nazaré, né? Que deve estar se aproximando. Então, Annelise, a questão da psicografia com os espíritos aqui, porque existem dois momentos aqui na nossa CI, o Recanto do Saber. Existe um momento que os espíritos, eles são colocados nomes, nos avisando a plateia, avisando as pessoas, de um modo geral, que eles estão presentes. São os espíritos que vêm os nomes, né? Já veio nomes aí do Belém do Pará, do Amazonas, de Rondônia, de Recife, de Natal, do Rio Grande do Norte, de vários lugares do Brasil, até de fora do Brasil. Como é que isso acontece, Annelise? Isso acontece assim. Já escutamos e tivemos provas na cidade de São João Batista de um espírito que havia se suicidado, mas a família, a polícia não tem certeza se foi suicídio ou não. Tá? E o espírito ele se arrependeu. Ele foi trazido depois de algum tempo que isso já aconteceu até
o centro espírita para tomar um choque anímico. O que é um choque anímico? Para ver uma realidade, para ver se ele se desapega daquilo, para ser beneficiado. Não quer dizer que isso vai acontecer com todas as pessoas. Agora, um espírito também ele pode vir aqui para deixar essa realidade, esse apego de querer viver com a família. Houve um caso que o espírito teve o nome aqui presente e ele foi diretamente para a mesa mediúnica ser, inclusive, socorrido na mesa mediúnica. Aconteceu 1 ou 2 casos desses, mas aconteceu. Então, quer dizer que sua pergunta é muito inteligente, porque um espírito que está se comunicando aqui, não, já é diferente, quer dizer que ele já está consciente do mundo espiritual. Temos um outro caso de uma trabalhadora da casa, que não está aqui hoje, mora lá num bairro mais distante, em Fortaleza, e onde ela tem um irmão no mundo espiritual, e o seu pai havia desencarnado, e ele, inclusive, chegou até a fazer um tratamento aqui. E depois do desencarne dele, ela queria notícias, e nós fomos enganando, enrolando, mas na verdade o pai dela, depois de algum tempo, que ele já tinha tido aqui, assistido palestra, mas não era uma pessoa espírita, e um fato que ele conta que só podia saber a família, de que ele estava lá ligando a máquina de lavar na casa. E só depois que o filho foi trazendo ele aqui, e que ele colocou o nome, foi que ele se deu conta de que estava, né, de alguma forma, apegado à casa, à família, à máquina de lavar, às máquinas que ele consertava. Então isso pode acontecer sim, tá? Mas aqui também pode ser um instrumento. Na verdade, esse trabalho é um trabalho que serve para diversas coisas aqui. Ok? Então espero que nós tenhamos respondido. Um grande abraço aí para todos que estão na internet e para a Annelise lá em Belém do Pará. Uma terra que realmente é de muita fé, né? Porque Belém do Pará demonstra uma fé muito grande, não é? Ok? Um grande abraço. Então, alguma pergunta hoje aí? Sim, você traga aqui o microfone aqui para a nossa modelo aqui. Ó, o microfone aqui. Ela vai ser modelo aqui em Blumenau, é a filha do nosso casal aqui, Eliane e o Luciano, né? Dizer isso, ela vai ficar convencida, mas ela é bonitona. Aqui não dá para vocês verem aí. Ela tá brigando com o microfone, é para cima, né? Isso, deixa ele... Tá, então assim, quando eu era mais nova, de vez em quando eu tinha sonhos que, tipo, eu tava andando numa ponte, aí eu caía, coisa desse tipo. Isso pode estar relacionado com uma vivência passada? Ela fala rápido, eu acho que ela é de Florianópolis, igual o Alexandre. Repete, porque eu não sei falar o florianopolitês, né? Quando eu era mais nova, de vez em quando eu tinha sonhos que eu tava andando numa ponte, que eu caía da ponte, coisa desse tipo. Que eu tentava correr e não conseguia. Pode estar relacionado com uma vida passada minha? Pode sim, pode sim. Até porque esses sonhos de cair da ponte, e que são sonhos recorrentes, né? A chamada de científica para esse estudo dos sonhos recorrentes, e que eles vêm com... Eu só vou fazer uma pergunta aqui para você, né? Deixa o microfone ligado. Eles acontecem em épocas diferentes, já aconteceram, vamos supor, aconteceu um ano, depois ele acontece de novo, é dessa forma? Sim, era, tipo, tinha vezes que era dia seguido, tinha vezes que ficava, tipo, um tempão. Assim, semana passada eu cheguei a sonhar de novo com essa história da ponte. Tentava correr, era uma ponte de madeira e eu não conseguia correr e caía. Bem, há uma questão um pouco meio assim dificultosa, que as pessoas às vezes se afastam da doutrina espírita, porque as pessoas querem ver o espiritismo do seu modo, da sua forma de ver, da sua forma de entender, e repassar, gear, goela abaixo, usando-se do livro dos espíritos, pegando o livro dos médios e vai para a questão certinha e legitima aquilo ali. Mas veja bem, uma resposta dessa pode ser e pode não ser. Agora, veja bem, é conclusivo dizer que é um sonho recorrente, isso já passa pelo crivo. Então há algo de substancial que remete que isso é uma questão traumática, onde o seu espírito ele teve muito forte. Isso pode ter sido o seu desencarne, isso pode ter sido uma situação de perigo muito grande que você passou nessa vida, que isso ficou marcado e ela pode ir até 2 encarnações na frente. Tem pessoas que têm determinados pânicos, medos, por 2 encarnações ou mais, porque foi muito forte, aquilo foi motivo de a pessoa paralisar a sua mente no mundo espiritual. E agora respondendo para você com toda sinceridade, no caso dela, nós cremos, não importa os outros crerem, nós cremos que isso aí com certeza foi uma parte difícil da outra vida e que você vai até, e se isso acontecer, você está com 14 anos, 17 anos, 18 anos, que inclusive foi o caso da doutora Maria da Graça,
lá de São Paulo, estudada por Dr. Hernani Guimarães Andrade, e que está um caso lá no IBPP, Institutos Brasileiros de Psicobiofísicas, né? E isso se chama recorrência, né? Um sonho recorrente. É algo que ela não... Você viu algum filme com essa cena? Você lembra de ter visto alguma coisa com essa cena? Então, como é que isso nasce sozinho? E a mesma cena do mesmo modo, da mesma forma. Do mesma forma. E o seu sentimento é sempre o mesmo sentimento, né? Então, isso se chama sonho recorrente. É que as pessoas não querem ver, elas preferem contestar ou acreditar demais facilmente. Espero que tenha explicado. Muito bem. Vamos ler mais uma pergunta chegando aqui da internet. Queremos avisar para quem sintonizou agora aí pela web, né? Ou pelo Facebook, ou pelo nosso site da internet. Hoje, por motivos de uma pré-enchente aqui em Blumenau, o André ia dar para sua palestra, veio com todo o esforço para cá, só que minutos antes ele tinha voltado para sua casa, até porque nós estamos numa bagunça muito grande aqui, suspendemos as coisas, né, para que nós não percamos os nossos objetos, os livros, né, todo o nosso material, através da enchente que se anuncia aqui em Blumenau, Santa Catarina. Vamos agora escutar mais uma pergunta aí do Fábio, que tem da internet para nós. Debbie Santos, parece isso. Tenho um filho de 9 anos, sendo que 2 anos antes dele nascer, eu havia tido uma menina que desencarnou hora depois de nascer. Hoje em dia, ele está fissurado na irmã que ele não conheceu. Chega a ficar com raiva de não ter conhecido ela. O que devo fazer? Ele escreve o nome dela no braço, comemora gols para ela, não sei o que fazer. É de onde? Não tem um local, né? Mas o que acontece é que quando espíritos estão prestes a reencarnar, tem um caso curioso, o caso meu e da minha companheira, minha esposa, ela tem um sonho que, como é que pode duas pessoas que não se conheciam, não tinham se encontrado, tinham o mesmo sonho? E aí? O que é que vocês me dizem? Sonhar com a mesma nave, sonhar com o mesmo acontecimento e depois elas se encontram, que é o caso meu e da minha esposa, e a gente lembra do mesmo sonho da nave. Onde eu desci primeiro, ela ficou angustiada por eu ter descido primeiro dessa nave, que é o sonho dela, mesmo sonho nosso, né? E realmente eu sou mais velho do que ela 3, 4 anos e reencarnei primeiro num outro estado, num lugar bem longe, no Nordeste, e ela reencarnou no sul do país, onde nós nos encontramos hoje aqui. E muito parecido essa pergunta com a possibilidade, né, ou a própria verdade, quando um espírito é muito ligado a outro e ele reencarna e o outro não consegue reencarnar porque assim estava escrito, para que essa saudade ela é tão forte, esse sentimento é tão forte que a minha percepção é que eu conheço a pessoa, por mais que a vida, que a família, que as pessoas digam, mas não pode, ele nem conheceu. Vou remeter um fato que nos deixa muito triste quando a gente escuta aqui na psicografia, nos vídeos. Eu fico tão triste porque nos vídeos uma pessoa faz, mas o meu pai não conheceu o meu marido. Fulano não conheceu. Olha que apego. Não conheceu agora, mas conhece do mundo espiritual. Ou as pessoas esquecem-se da pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta, né, 456 e 459, onde responde que os espíritos estão muito mais próximos de nós do que nós imaginamos, que muitas vezes nos dirigem. Então, assim mesmo, também remetemos a esse pensamento para esta pergunta, de que essa sensação desse menino, desse rapaz, desse moço, em relação à irmã que ele não conheceu, é a sensação da saudade, inclusive da decepção dela não estar junto a ele. Isso é tão simples e tão maravilhoso e tão comprovado, que a saudade espiritual, a nossa vivência aqui, tem um porquê, uma razão, né, e um objetivo também. Janete, de Florianópolis. Gostaria de fazer uma pergunta ao Zé. Por que encontramos amigos que temos certeza que é para sempre e de repente essas pessoas se afastam de nós? Janete de Florianópolis, nosso muito boa tarde aí, a nossa querida ilha, né? Capital do estado onde nós moramos e fazemos parte. É uma grande honra, né, falar com você, Janete.
E isso se explica também, Janete, tivemos isso na nossa vida, né? Nós temos ciclos, Janete, ciclos. Esses ciclos, sejam eles de amizade, ciclos de estadias em locais, com pessoas, porque nós estamos em constante evolução. Os amigos, eles não deixam de ser amigos, mas aí também tem uma outra realidade. Será que essas pessoas tinham tanta afinidade? Porque quando nós pensamos de tal forma, nos afinizamos com certas pessoas. Quando a gente vai evoluindo, muitas pessoas aqui que vieram de outras cidades podem afirmar isso. Que quando a gente volta para aquela cidade que a gente fez parte, que a gente nasceu, que a gente viveu, nós não nos encontramos mais nesse contexto, não temos vontade de ficar lá, nós não conseguimos mais interagir. Aquelas pessoas que eram muito amigas, aquelas pessoas que nós confiávamos, aquelas pessoas que nós interagíamos, passa a ser um tanto estranhos para nós. É um fator que as pessoas dizem, mas como foi isso? Nós vamos só entender isso e valorizar isso quando a gente passa por esses ciclos. Agora, verdade também, Janete, é que essa saudade, esse saudosismo vem muito do nosso estilo de personalidade. Porque algumas pessoas se remetem ao passado sentindo saudades, saudosistas de pessoas, de momentos, de paisagens, enquanto outras não lembram nem o que comeram ontem. Muita paz para você, Janete. Tiziana, de Angra dos Reis. Ela foi muito apegada com a avó dela. E ela agora está sempre sonhando que está arrumando as malas para ir morar com ela. O que significa isto? A avó dela desencarnada? Sim. Olha, esse sonho, eu tive muito sonho com minha avó, seja ela desencarnada ou encarnada. Eu tive muito sonho com minha avó, que desencarnou. Ela nos criou, né, uma parte de tempo, e nós considerávamos ela como uma mãe. E até hoje, nessa fase adulta, que já faz muitos anos, ela desencarnou no ano de 1988. Olha, faz bastante tempo, né? Mesmo assim, nós temos sonhos com ela de que ela está viva e que a gente está visitando e que ela vai botar uma comida para mim, que ela diz para mim não fazer isso, não fazer aquilo. Veja bem, os sonhos, eles são fragmentados, eles não são totalmente 100% conclusivos. Ou o sonho, ele não é totalmente amplo de forma a você se lembrar de todos os detalhes, os pormenores, porque nós não aguentaríamos. Por exemplo, por enquanto, na atual conjuntura cerebral da nossa caixa craniana e do nosso corpo carnal, nós não suportaríamos uma vida dupla de uma carga elétrica e uma carga não elétrica. Eletricidades diferentes, uma da matéria, uma do corpo astral. As nossas sinapses nervosas, tudo isso entraria em confusão ou até em convulsão. Então, o sono e os sonhos, que vai do capítulo onde tem a questão 400 até a 412, no Livro dos Espíritos, nos mostra que nós não vamos ter uma lembrança total disso. Muitos especialistas, estudiosos na área do desdobramento, que é a projeciologia, entre outros, nos falam que também não há uma lembrança total. Então, esse símbolo da mala, da viagem, exatamente pode se remeter a o fator dela ter partido ou que ela vai partir, dos encontros. Então, fica um clichê. Clichê é o símbolo que na mente para lembrar que aquilo aconteceu. Esse clichê, esse símbolo, acontece até com as aparições dos espíritos que nós não vemos, mas sentimos um cheiro. Eles têm que exalar um perfume, eles têm que exalar uma lembrança para que a gente possa dizer assim, não, fulana, minha avó está perto de mim, ou minha tia está aqui, porque eu senti o perfume dela, porque eu senti tal coisa, né? Isso realmente tem que existir, senão a pessoa não vai concluir que ela teve aquela percepção. Espero que tenha respondido. Então o negócio é fazer bastante oração para a vovó e pedir para que tenha um encontro mais assim, mais aberto, mais explícito, né? Onde possa ter uma resposta melhor, né? E não ficar pensando e preocupada. Muita paz. Ok, então a gente, para quem ligou agora, né? Para quem foi avisado lá no Facebook aí, o pessoal. 53 pessoas? Olha, 53 pessoas. Nós já fizemos um pouquinho do bem, né? Se a gente disse, a vida é cheia de decisão, né? Antes aqui eu estava falando, né? Eu estava falando por trás da Naí, do Alexandre e da Eliana, falando por trás, mas não foi coisa mal, não. Né? Estava dizendo que vocês estão na minha lista, né? De pegar no pé. Não é? Mas é por pouco tempo, viu?
Quem eu pego no pé cresce e depois aparece. Não é a Vanelé. Agora quem eu não pego no pé, né, pode ser que dê o pé e ainda tenha chulé. Vamos lá, pois não, Fábio. Brincadeira. Você tem alguma consideração para as pessoas que nem no dia de hoje perdem tudo na enchente, sofrem com isso? O que remeter-se a Deus, né, a vida? O que ela, algum conselho, né? O que você teria a dizer para essas pessoas? Observar o que está fazendo na vida. Certa feita, um cidadão chegou para nós e disse assim: olha, mas eu não creio nessa questão de que eu estou pagando, porque eu faço tudo certo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele enumerou uma série de conjuntos de atitudes morais muito nobres, inclusive até uma delas que ele falou, eu até disse: meu, essa daí eu não tenho muito. Que ele disse que tinha muita calma, que ele jamais falava uma palavra que ofendesse alguém. Eu até me sentia assim, nesse momento, dizendo: poxa vida, olha, preciso aprender com esse cidadão. E ele dizia: por que acontece isso, 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 isso. Mas aí o guia espiritual dele, o anjo da guarda dele, soprou no meu ouvido e disse assim: pergunta para ele como é que é o problema dele com a sexolatria. Aí foi quando eu perguntei para ele se ele tinha algum problema na área do sexo. Ele começou a chorar e disse que era um viciado na internet e ficava desejando as mulheres, podia ser onde fosse, dentro da igreja, dentro do mercado. Ele visse uma mulher, não queria nem saber se ela era casada, solteira, não queria saber de nada. Veja bem, a gente desenvolveu um monte de qualidades numa parte, mas numa outra parte a gente não desenvolveu. Então, a pergunta do Fábio, ela é muito, inclusive, muito atualíssima e muito boa para o momento que nós estamos passando aqui em Blumenau e que muitas vezes as pessoas passam nas grandes chuvas torrenciais, nas catástrofes de um modo geral, na sua vida, inclusive, de perder todos os seus bens, de ter que recomeçar. Vejamos bem, o que é que nós estamos fazendo na nossa vida? Muitas pessoas querem dizer: na outra encarnação eu devo ter feito muita coisa errada, eu devo ter feito isso, feito aquilo. A gente toca remeter outra reencarnação. Às vezes é nessa daqui mesmo que a gente está resgatando já. Estamos aí já procurando esse resgate. Porque, vejamos bem, o que é que nós estamos fazendo na nossa vida com o nosso tempo, com o nosso cônjuge, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com o nosso filho, com a nossa filha. Às vezes o fato de deixar os filhos livres, não, mas eles têm liberdade total, às vezes isso já é algo ruim. Às vezes a catástrofe acontece para se unir. Veja, quando falta energia, a família se une. Quando não tem água, a família se comunica. Olha, não pode gastar água. Aí o pai olha no olho do filho: meu Deus, o que é isso? Está acontecendo, estás amarelo. Mas se não fosse isso, ia ver que o filho está amarelo, que o filho está com droga, o que acontece. As respostas são muito grandes, Fábio, porque vai depender muito, cada um tem uma digital diferente, então cada um agora também pode vir de outra vida, que nessa vida eu não vim para ter nada fácil. Porque na outra, quem está fazendo um monte de coisa nessa daí, fazendo pessoas sofrerem, perseguindo, caluniando, fazendo coisas, sem usar o perdão, sem usar nada do que aprendeu, numa outra vida vai passar por inúmeras dificuldades. Pessoas que oprimem as pessoas nas empresas, que querem tirar proveito. A gente vinha conversando no carro de Curitiba para cá hoje, e a gente vinha conversando como é que pode. A gente tinha visto uma reportagem ali dos bolivianos, pessoas prenderem pessoas aqui no Brasil, em São Paulo, em pleno século XXI, com a internet e tudo, e fazer as pessoas trabalharem como escravas para elas terem lucro. Imagine que essas pessoas são reencarnação passada com esse ideal na cabeça muito forte, e que continuam fazendo, e que tem que voltar e passar necessidade. Muitas vezes, se ainda existir essas pessoas fazendo isso, serem inclusive vítimas dessas próprias pessoas que estão fazendo isso. Então, nós estamos numa cadeia de ação e de reação. Se faz coisa boa, só que as pessoas fazem coisas boas, Fábio, numa semana, duas, e já quer que aconteça a mudança na vida. Passaram 5, 6 anos fazendo coisas ruins. Tem gente que dá desculpa para a esposa, para o marido: eu tenho um problema no coração, eu não posso fazer isso. A gente está falando isso porque é um caso que aconteceu essa semana, que a pessoa via dizer, ela mesma criou o problema, porque a nossa forma de pensamento é muito forte. Eu posso criar um problema em mim. Nós estávamos ministrando um curso em Curitiba, né? A pessoa contou um caso desse. Eu posso criar um problema em mim para não trabalhar mais ou para fugir de algo que eu não estou muito afim de fazer. E aquilo pode até ficar ali porque eu quero, não porque aquilo quer ficar ali. Nós somos prisioneiros de nós mesmos. Nós criamos as nossas prisões. Era isso então. Muito boa pergunta. Alguém mais quer perguntar? Alguém mais quer falar sobre isso, né? Um grande abraço aos voluntários que ligaram hoje de manhã. Olha, muitos estão sentindo agora. Veja só, se um voluntário ou um trabalhador que estiver em casa disser: não vale, eles estão lá e eu não estou magoado com a Anice, não entendeu nada do espiritismo. Na verdade,
Um grande abraço para vocês aí, voluntários, trabalhadores que estão assistindo. Alegria, alegria, amor, tá? Porque aí tudo de bom se cria. Mas vamos lá aqui com a plateia, né? Porque é um sentimento pequeno, né? Esse sentimento de porque eu não estou no lugar. Isso anula todo o conhecimento que a pessoa tem. Imaginem que uma pessoa pode ficar um pouco triste ou chateada porque não foi avisada que a gente ia fazer esse improviso que nós nem mesmo sabíamos. Foi colocado na internet que não ia ter palestra, mas veja bem, eu fui fazer uma brincadeira aqui com a espiritualidade, nessa bagunça toda, e disse, vamos ter palestra, vamos... tudo brincando. Estava brincando, queria até deixar minha esposa um pouquinho, né, para não perder o hábito, né, deixar ela um pouquinho brava. A espiritualidade fez assim, é por isso que eu digo, não, cuidado com a brincadeira, ele fez, mas você vai fazer mesmo. Porque tem algumas pessoas que você precisa ajudar via internet. E eu acredito que a gente ajudou. Se nós não ligássemos, olha como é a vida. Eu não sei se eu vou hoje trabalhar. Não sei se eu vou abrir lá. Todo mundo não está indo, não vai ter carro. E o esforço. Tivemos hoje, esse final de semana, uma prova do esforço, né? Que é uma decisão. Você vai acontecer alguma coisa. Você não vai acontecer nada. E, aliás, pode até acontecer alguma coisa de negativo e você ficar no marasmo. Dizer que ir, não ir, dizer que está fazendo, não fazer, a espiritualidade está vendo. Luciano, remetendo a sua pergunta lá do início, do desencarne, né, do espírita, isso é que é comprometedor. A pessoa se diz espírita, militante espírita, né, ou espírita, não sei quantos anos, e usa o tamanho do tempo, mas está agindo completamente errada na sua vida pessoal e profissional. E aí? E não consegue enxergar, ainda discute. Não, o Zé está errado, o mundo está errado, eu estou certo, porque eu estou fazendo um trabalho. E não está fazendo trabalho nenhum, está só atrapalhando a própria vida. Pois não, Gisela? Energeticamente, falando assim, a pessoa pode, vamos dizer assim, provocar uma doença nela? Sim, Gisela, assim, eu contava... Através de um pensamento, de uma monoideia, sim, gerar uma doença pode nela? Sim, Gisela, eu tenho vários casos, mas nós vamos relatar um caso, um case, que eu tenho aqui, inclusive uma pessoa que é testemunha, que é a Pauline Vargas, que é um caso profissional, não é espírita, melhor ainda, porque quando o caso não é espírita, não foi dos espíritas, não foi uma pessoa espírita que falou, que não devia ser assim, né? Porque os próprios espíritas é que desconfiam. Os próprios espíritas, não o movimento espírita, né? Não o espiritismo. Os espíritas é que criam problemas para os outros espíritas. Sabia disso? Vamos lá, não todos, né? Comentávamos num curso que nós estávamos em Curitiba, ministrando, e esse caso nós comentamos para as pessoas que estavam presentes. É um caso de uma cidade aqui a 70 quilômetros, na cidade de São João Batista. Uma jovem moça, senhora, ela tem uma mãe, e isso foi muito interessante, porque a mãe é de um perfil. Existem perfis psicológicos, grupos de comportamentos e personalidades que têm uma força maior para isso. E essa senhora tinha feito todos os exames, tomografia, tirou até ressonância magnética, vários exames, biópsia do fígado, tudo. E ela dizia que tinha um câncer no fígado, dizia que o fígado dela, ela tinha um câncer no fígado, que ela ia morrer de câncer no fígado. Ela desejou tanto que depois de 4 anos, sem ter nada, provando que a mulher tinha uma saúde de ferro, com 4 anos, ela teve um câncer de fígado e desencarnou. E quem nos contou isso é uma pessoa que é protestante da igreja, nos contou isso, mas contou em relação aos perfis psicológicos, ao estudo de comportamento, como é forte mesmo. Comprovou de como é forte essa pessoa. Ela pode tanto, né, reter uma mágoa, ou construir uma mágoa tão forte que aquilo se constrói uma verdade. Ou escutar pessoas e dizer, essas pessoas têm razão, porque eu estou querendo ser contra alguma coisa, até a mim mesmo ou a mim mesma. Então pode acontecer sim, Gisela. E a pessoa também pode se curar, se quiser? Pode, do jeito que pode fazer isso, também pode se curar, porque a mesma força que ela tem para se destruir, tem para... A mesma força de que bate, também é a mesma força que também que pode rebater também. Não é? A vontade é muito forte. O Livro dos Espíritos, na questão 611 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade, responde Allan Kardec, quando ele pergunta sobre essa mudança, essa transformação, de afastar os maus espíritos, de afastar, inclusive, toda e qualquer coisa que seja má para nós, que não seja bom, que não seja benéfico. E Kardec faz uma retórica na questão 611, na preleção de abertura dessa pergunta, e a resposta é que é o seguinte, é muito grande a resposta, um pouco grande a 611, mas eles não remetem que nós
estamos no lábio dizendo coisas, mas não temos a verdadeira vontade. Porque a vontade, ela é uma verdadeira alavanca de verdade. Muitos dizem, falam, mas não têm vontade. Porque a vontade, ela é tão forte que ela vai e faz. E palavras são palavras, pensamentos são pensamentos, mas a vontade é que faz que a coisa aconteça. É a resposta da questão 611 do Livro dos Espíritos. Mais perguntas da internet, por favor. Vasco Fernandes Ourinhos, de São Paulo. Gostaria de saber se o Dr. Hernani está escrevendo aquele livro sobre o plasma eletromagnético. Se sim, se tem uma previsão de quando será lançado, e se será lançado. Estou lendo as obras do Dr. Hernani e tenho várias perguntas, e talvez esse trabalho dele me esclareça. É Vasco, né? Vasco Fernandes e Ourinhos, São Paulo, né? Eu já passei há muitos anos atrás próximo ali à cidade de Ourinhos, São Paulo, né? Um grande abraço aí para todo mundo aí, para você também, Vasco. Olha, vou ser muito sincero convosco, porque é uma notícia que a gente não abriu aqui, mas eu sou muito sincero quando as pessoas fazem as perguntas, né? E sim, o Dr. Hernani Guimarães Andrade está escrevendo um livro que tem um subtítulo de Plasma Eletromagnético. É uma continuação das psicografias aqui. E para você saber a seriedade do trabalho, Vasco, assim que nós psicografamos, está sendo remetido para o IBPP em São Paulo, para a doutora Suzuko Hashizumi e a doutora Maria da Graça, que estão fazendo a correção, a digitação e levando para uma análise de um físico, porque tem terminologias e palavras que nós desconhecemos, porque nós nunca estudamos física na área da matéria, da antimatéria, e ele vem discorrendo vários assuntos sobre isso. E não temos uma previsão, Vasco, porque infelizmente o Dr. Hernani depende desse instrumento ainda, que não é muito bem adestrado, e um instrumento que ainda tem que trabalhar muito para sobreviver e que tem muitos compromissos. Então a gente está terminando, eles estavam psicografando de 5 até as 7 e pouca da manhã o Felipe Viana, o Felipe Viana, e depois das 8 até as 9, 9h30, 10 horas, psicografava o Dr. Hernani. Depois a gente tinha que ir para casa, trocar de roupa e ir para o trabalho. Do trabalho a gente sai 10 horas, 10h30, 11 horas, meia-noite, chegando em casa, acordando às 5, aí fazendo isso. E não que nós não tenhamos prazer em fazer isso, mas chegamos a um colapso de estresse aí, e o Dr. Hernani avisou, veio aqui em psicofonia, nunca tinha psicofonado por nós, a Eunice, que é da mesa mediúnica, ele falou que ia dar um tempo no livro dele para que nós terminássemos o livro do Felipe Viana, das Cidades Espirituais, e que logo em seguida, ao terminar esse livro, que o livro do Felipe Viana já foi terminado no mundo espiritual, falta só nós terminarmos de compilar o livro, e aí o Dr. Hernani vai voltar com tudo, e vai ser o nosso maior prazer ter a honra desse instrumento aqui defeituoso de psicografar um espírito de escola que só trouxe o bem e que foi um grande cientista, ainda continua sendo um grande cientista. Muita paz, Vasco, que o Papai do Céu nos abençoe. Ok? Terminou? Terminou. E parece que a gente já passou do horário, ó. A última pergunta, a gente já teve 1 hora de palestra então, né? 1 hora de palestra, que bom. Passou rápido, né? Babi Hannibal. Tive uma filha que desencarnou ainda na barriga. Senti ela comigo por 1 ano. Incrível. Depois de 1 ano, tive a sensação de uma despedida. Seria ela comigo mesma durante esse período todo? Seria ela indo para uma reencarnação depois? Então, como é que é o nome dela? Babi. Babi, muita paz. Ela é daqui de Blumenau mesmo, né? Deve ser da região, então. Babi, muita paz para você. Eu vou, antes de responder a sua pergunta, vamos falar de uma das obras do Espírito André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde existe uma passagem, não me recordo agora a obra direito, mas que, se eu não me engano, é Libertação ou Caminheiros da Luz, onde existem uma passagem que André Luiz, ele acompanha, que o espírito vem visitar os pais, é apresentado aos pais, há uma reunião para que ele vai reencarnar, há toda uma preparação e os pais às vezes não querem que esse espírito reencarne porque um deles tem algum problema com o espírito. No seu caso, veja bem, o espírito ele desencarna na barriga. Tem um porquê para você e para o espírito. No caso, como você está nos contando, que você ficou com esse saudosismo todo, com tudo isso aí, e o espírito ficou próximo por 2 motivos. Se as sensações foram boas,
foram maravilhosas, não teve nenhum contratempo, não teve nenhuma uma coisa ruim ou negativa, isso quer dizer que o espírito ele ficou até lhe deixar realmente bem. Agora, se for o contrário, então o espírito ele ficou um tanto revoltado, porque ele queria reencarnar, havia tudo prometido e realmente a coisa não aconteceu. Mas pela sua pergunta, nós percebemos que foi muito bom e que existe um período, porque assim, ó, vamos imaginar também, Babi, que se nós temos uma ligação do corpo espiritual que parte do zigoto, desde o momento da concepção, o espírito ele é interligado célula a célula, fazendo a imantação para o crescimento do novo corpo. Nós temos que raciocinar que mesmo um feto, o espírito preso, o desencarne dentro da barriga da mãe, não será uma coisa também tão rápida de dizer assim, de desintegrar aquilo ali. Até se a morte leva 2 dias, é porque o fluido vital se extinguiu completamente. No caso do bebê, ninguém pode responder ainda se a força desse fluido vital é tão grande, tão forte. Não é por isso que o aborto é um crime, porque para desenlaçar todos aqueles filetes, a carga energética vital, com mais a carga energética perispiritual, com a forma de pensamento do espírito, isso um dia a ciência vai chegar a analisar. Mas falando de uma forma mais normal, uma forma mais de aquisição de você poder raciocinar junto conosco, o que eu quero dizer é que nós temos que analisar tudo isso. As pessoas respondem simplesmente para responder a pessoa, não. A gente quer fazer uma análise para que você comece a pensar que a vida ela é simples, mas ela é muito complexa nas suas interpretações e também nas respostas. Mas acredito muito agora, nesse momento, quando você pergunta, que foi providencial o que aconteceu, mesmo que nos deixe triste ou com saudade, tudo que acontece é porque nós temos que passar, e se não tínhamos que passar, seremos com certeza recompensados numa próxima vida, ou até nessa mesmo, com a vinda de alguém ou desse espírito, através de tantas formas que aparecem junto de nós. Muita paz para você. Então estamos aqui nesse momento, diretamente de Blumenau, Santa Catarina, passando momentos de uma pré-enchente, onde tivemos que cancelar os nossos trabalhos, e o que aconteceu foi algo assim inusitado para nós, inédito. O André, que é o palestrante de hoje, que com certeza vai voltar com esse tema, nós vamos encaixar, e tivemos que avisar a todos via Facebook, mas alguns frequentadores estão aqui, alguns trabalhadores e voluntários. Nós estávamos com a brincadeira aqui, inclusive, pedindo desculpa a forma como nós brincamos com as pessoas aqui, se a gente deixou alguém triste. E para quem? A Laura? Oi, Laura. A Laura está lá vendo de casa. Aqui é o titio Zé Araújo, que os espíritos disseram, vai lá e faz ao vivo. E a gente faz ao vivo. O Roberto Carrilho, a Heloísa. E um abraço para todo mundo também, porque depois todo mundo vai pedir um abraço, vou ter que mandar um abraço para todo mundo. A Laura é das nossas mesmo, né, Laura? Eu quero um abraço agora. Laura, um abraço para você. Aquele abraço bem apertado, com as tapinhas. Então, gente, queremos agradecer aos que aqui estão presentes, que ficaram vibrando um pouco no início, meio sem saber se eu vibrava, se eu não vibrava, se eu amava ou se eu odiava, mas normal isso, O ser humano quando ele não entende as coisas, ele prefere ficar no seu clichê de que eu quero assim, eu não entendo assim, tem que ser assim. E quando a gente trata de espiritismo, trata de casa espírita, trata de seara espírita, tudo pode acontecer. Eu jamais imaginava que ia estar falando com vocês aí e estarmos respondendo essas perguntas. Isso é que é bom. Isso é que eu amo na doutrina espírita, é que os espíritos estão vendo coisas que nós não estamos vendo. Então quero desejar a todos que estão nas suas casas em Blumenau, pedir ao pessoal que não é de Blumenau, o pessoal que é de outras cidades, que estão agora nos vendo pela web, que possam fazer uma oração por nós aqui de Blumenau. Não que essas orações vão deixar que aconteça ou não enchente, mas que a gente se conscientize de que a natureza ela está acima do homem. E é aí que o homem vê, diante de todo o seu orgulho, do seu egoísmo, que nós somos muito pequenos diante dessa natureza. Que Papai do Céu nos abençoe. E vamos agora todos nós elevar o nosso pensamento a Jesus. Pai, de infinita misericórdia e bondade, queremos nesse momento, com a felicidade no coração, agradecermos por tudo que nos tem dado, pelo pão de cada dia, pelo amor, pela alegria, pelos momentos difíceis, pelos desencontros, pela mágoa, queremos pedir para que ela em nosso coração não possa morar. Também, Senhor, te rogamos
por aqueles que no desespero gritam, reclamam, mas que eles ainda nessa vida não se encontraram. Que possamos também rogar para que Jesus espalhe sobre nós aqueles que ainda com dificuldades de entendimento não sabe caminhar. Que Jesus espalhe a sua luz no caminho de todos nós, em nossos lares espalhados pelo Brasil e pelo mundo, e que possamos daqui sempre termos a humildade de reconhecer os nossos erros e dizer, mesmo que sem saber, mesmo que a confiança não nos venha no momento do desencarne, ou até mesmo do momento da doença, dizer-te obrigado, muito obrigado, Senhor. Assim seja.